Nocautecast 37, mais uma edição aqui da nossa resenha sobre MMA, feita por fãs do esporte aqui. E hoje o programa tá bacana, mas antes de tudo deixar você já ciente que você sabe onde acompanhar, que o Nocautecast tem todas as redes sociais aí que você pode encontrar. A gente tem, além do nosso canal no YouTube, que você pode ouvir todos os episódios lá desde o primeiro, mas também tem você pode conferir no Spotify, em agregadores de Android. Agora a gente também tá disponível no iTunes para quem gosta de ouvir podcast aí no iPhone. Pessoal que curte a Apple pode também procurar aí todas essas plataformas. Se você colocar na sua busca Nocautecast, você não vai ter dificuldade de encontrar, beleza? E também se quiser seguir a gente lá no Instagram, @Nocautecast, você vai estar por dentro das notícias que a gente joga lá, o que sai de MMA, lutas casadas, eventos, enfim, tá tudo por lá. No Facebook a gente basicamente replica o que sai no Instagram. Maravilha? E hoje o programa tá bacana. Comigo para me acompanhar aqui por enquanto tem da casa o cowboy do Nocautecast, Gabriel Satter. Boa noite, Gabriel. E aí, meu amigo, tudo bem? Davi Carvalho, que alegria estar com você, com o nosso convidado especial que você já vai apresentar aí devidamente. Muito feliz de falar de MMA depois de um eventaço no final de semana. Boa. E com a gente aqui convidado a participação da jornalista Franciele Marques. Fran, muito obrigado por ter aceito a participação aqui no nosso podcast. Sei que a gente tem bastante coisa para falar. Seja bem-vindo ao Nocautecast. Muito obrigado pelo convite. Queria dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe que horas a galera tá ouvindo. E agradecer a oportunidade de poder falar de um evento tão importante que foi o UFC 241. Boa, hoje a gente vai falar de muita coisa bacana. Ô Fran, e fala um pouquinho de você, como que você se interessou por lutas, por MMA, por jornalismo e como resolveu misturar tudo isso? Bom, eu comecei olhando lutas teoricamente não luta, né, que é o WWE que passava no SBT. Há uns tempos muito longos atrás, o SBT passava e eu comecei a me interessar. Aqui no interior do Rio Grande do Sul, onde eu moro, o pessoal não tem muito a cultura de ter luta. É Grêmio, Inter e acabou. É futebol. E eu comecei a olhar o UFC foi em 2007, quando ainda passava na Rede TV e era reprise. Bons tempos, e eu comecei a me interessar, ainda não tinha toda essa popularidade do MMA, depois que o Anderson Silva e o Vitor Belfort lutaram, e o Vitor Belfort acabou indo para a Casa dos Artistas, popularizou bastante, infelizmente pela Casa dos Artistas, porque ninguém merece, né? Desculpa, mas é isso aí. Mas popularizou aqui o MMA aqui no Brasil e só vem crescendo. E o meu interesse por jornalismo foi, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de escrever e ler. E eu juro que eu tentei sair do esporte, tentei ir para a parte rural, tentei ir para a parte política, mas não, o jornalismo esportivo me puxou. Eu comecei com futebol e agora estou no MMA desde 2015. Bacana. E sua última... o seu último trabalho com MMA e jornalismo foi no Super Lutas, né? Foi no Super Lutas. Legal, bacana. Eu tava até dando uma olhada em umas matérias que você escreveu lá, bem legal. Eu sempre acompanho o Super Lutas também, que eu já tenho alguns amigos que já passaram por lá, o Laerte, o Lucas Carrano, o João Vitor, e também um dos canais que eu curto de acompanhar MMA. E, bom, Gabriel, o MMA do Sul chegou aí pra participar do Nocautecast, então? Pois é, a Franciele veio com tudo, já no final de semana teve feitos aí, né, em competições de jiu-jitsu, né? Ela poderia até falar um pouquinho mais pra gente disso aí. É verdade. E como que é o jiu-jitsu pra você? O jiu-jitsu aqui tá criando uma cultura bem mais forte, já foi bem mais forte, já parou um pouco. Infelizmente as gurias ainda têm um pouco de receio do jiu-jitsu, porque aqui não tem uma competição, mas não tem muitas gurias, tanto que na minha categoria, em outras categorias fica muito poucas gurias e não tem com quem tu lutar e se testar,
Mas a gente tenta fazer o nosso papel e trazer todo mundo que a gente pode, porque o esporte independente luta um esporte de grupo, mesmo tu lutando sozinho. E é importante a gente ter como uma família, a família do jiu-jitsu, a família do Muay Thai e a família de todos os tipos de luta. Boa. Verdade, Franciele, concordo com você. Aqui eu treino boxe, né, aqui na Serra da Cantareira, onde eu moro, e temos uma família do boxe mesmo. E o mais gostoso é isso, né? Obviamente a arte marcial traz uma série de benefícios, fora a saúde que melhora e muito, né? Então as pessoas têm que praticar cada vez mais, quem gosta. Eu tento doutrinar a minha família inteira para as artes marciais, né? Porque é o melhor investimento para a saúde e para a parte mental e espiritual que alguém pode fazer. E aqui não posso deixar de falar também que minha vizinha praticamente nasceu quase do lado que eu nasci em Caçapava, ela nasceu em Bagé, a Marina, né? Que é a pupila de vocês. Ah, legal. Ela tava aqui em São Paulo esses dias. Cidades vizinhas ali, só que infelizmente não tive o prazer de conhecer ela, que ela já foi para Santa Catarina antes de eu conhecer ela ali em Bagé. E vamos entrar então no UFC 241, rapaziada. Foi um evento bacana. Ô Gabriel, sei que todo mundo tava empolgado com esse evento, mas o que você... Uma nota aí de 0 a 10 pra esse evento. Não sei se a gente vale só o card principal ou enxergar como um todo. O que você achou? Eu sou suspeito pra falar, Davi. Amei o evento. Extremamente empolgante, lógico que tiveram algumas lutas, né, que foram um pouco mornas, mas acontece, o evento no todo foi excelente, saldo positivo, né, você vê que o Dana White no dia seguinte postou uma foto até tomando um chopinho lá, brindando. Feliz da vida, você imagina o que ele já sabe, né, em relação a pay-per-view vendido, a tudo que envolveu realmente esse evento, muito feliz, e assim, de queixo caído com a luta do Romero com o Borracha, né, o evento principal também, que trouxe uma surpresa, né, Cormier ganhando 3 rounds, e aconteceu o que aconteceu, é por isso que o MMA é tão incrível. Bacana. Ô Fran, e você, como que você acompanhou? Eu particularmente, esse evento, o comecinho do preliminar, eu fiquei meio que assistindo aos pingados, assim, eu tava fazendo algumas coisas aqui em casa, aí pelo menos as 3 primeiras lutas antes do Rafael Assunção, eu assisti meio que vendo só os highlights. Eu acho que o último momento que eu comecei de fato a assistir foi no finalzinho da luta que o Drakkar Klose venceu. E como que você costuma assistir? Você assiste do começo ao fim? Você vai pegando luta aos poucos depois? Como que funciona pra você? E também fala pra gente o que você achou do evento. Normalmente eu olho todo, eu sento e não levanto mais. Independente de seja evento preliminar ou evento principal, até porque assim tu acaba conhecendo os lutadores, mesmo o pessoal lá nos ginásios acabam só entrando pro card principal, mas é importante a gente ver quem tá se destacando nas categorias. Mas esse evento, infelizmente, eu não consegui ver ao vivo, porque no domingo de manhã eu tinha, mas eu vi todo agora à tarde para poder comentar com vocês. Os nomes que estavam no card, eu esperava um pouquinho mais. Esperava realmente um pouquinho mais. Eu daria um 8, que a maioria das lutas, eu gosto do nocaute, eu gosto da finalização. A maioria foram por decisão e tu deixar pro juiz é meio complicado. É verdade. Então vamos começar aqui pelo menos pela luta que a gente destacou no podcast passado, aqui do card preliminar, que foi a do brasileiro Rafael Assunção, que encarou o Cory Sandhagen, e foi pela categoria dos galos. Foi uma luta bem bacana. A gente já estava esperando uma apresentação do Cory Sandhagen, porque ele é um prospecto assim, que já tem aparecido, mas a gente sabia da dificuldade, né, Gabriel, dessa luta para encarar o Rafael Assunção, que é um cara que a gente fala que por mais que nunca foi campeão ali, sempre esteve no topo da categoria, e a gente até comentou que é um cara que, pelo menos eu sempre falo isso, é o tipo de cara que tá ali só para atrapalhar. Mas o Cory Sandhagen, Gabriel, o que você achou dele? Ele surpreendeu? Olha, Davi, eu no nosso bolão do Nocautecast fui de Sandhagen por achar que ele vinha numa crescente muito grande nas suas últimas lutas, né? É realmente o nome que está cada vez mais se consolidando dentro da categoria, uma categoria que está super empolgante, cheio de prospectos, cheio de atletas talentosos, né? E assim, as oportunidades agora e possibilidades com essa vitória dele em cima do Rafael são inúmeras, né? Até vamos falar disso no futuro no matchmaker da casa hoje. Eu realmente achei que ele iria vencer como ele fez.
com essa trocação técnica dele, e sem dúvida alguma a chance que o Rafael teria era quedando, trabalhando seu jiu-jitsu. Você, como colocou muito bem, o Rafael Assunção é um atleta excelente, duríssimo, já ganhou do TJ Dillashaw, já ganhou do Marlon Moraes, enfim, é um atleta super prestigiado, valorizado pelo UFC, né? Nunca foi campeão, conseguiu chegar naquele title shot porque perdia uma luta, né, como aquela com o Marlon Moraes que ele perdeu por último. Se ele tivesse vencido, ele teria talvez disputado até o cinturão contra o Cerrudo, não dá pra saber, mas ele sempre perde aquela luta que vai consolidar de fato o nome dele, né, perante um title shot. Eu vejo um futuro brilhante pra esse menino, viu, porque ele vem crescendo, o Sam Hagan no caso, né, porque ele vem crescendo muito, Davi, e ele é muito grande pra categoria, ele é muito técnico, ele é muito rápido, ele só vai melhorar, então eu tô muito ansioso pra ver o que ele vai nos proporcionar no futuro. Exatamente isso que eu tava pensando, ele é um cara muito alto, né, ele tem quase 1,80 m, e para categoria ele tem uma envergadura muito boa. Ô Fran, o que você acha do Corey Sandhagen? Você gosta do estilo dele? E como o Gabriel falou, ele também teve um desempenho bom ali, pelo menos se defendendo do jogo agarrado do Rafael Assunção, que tem um ótimo jiu-jitsu, né? Ele se virou bem, né, Fran? Sem dúvida. E o que eu posso apontar é a trocação e a velocidade dele, que no primeiro round, pelo menos, dominaram tudo. O Rafael ficou sem ação. Eu acho que não vi o Rafael desse jeito há muito tempo. Exatamente. Sem ação e sem reação para todos os golpes que ele levou. E eu acho que o Sandhagen tem muito o que crescer, tanto que só com essa vitória sobre o Rafael, ele subiu 6 posições e agora está no 3º lugar do ranking dos galos. Só abaixo do Henry, do Marlon e do Aljamain Sterling. Isso. E o Rafael Assunção, então, você lembra qual era a posição que ele tinha, que ele tava? Ele tava em terceiro lugar, né? Desceu 2. E o que você acha agora pro Rafael Assunção? Porque ele é um cara que ele, quando tá chegando lá, ele escorrega e volta um pouquinho. Como que você vê esse futuro pra ele? Eu acho que ele é o jacaré dos galos, felizmente. Que é quando tu acha que ele vai competir pelo cinturão, ele acaba ele mesmo se deixando para trás. Ótima analogia, né? O jacaré teve outras coisas além disso. Teve uma passada de perna ali, outras coisas que ele poderia ter disputado o title shot, mas ao mesmo tempo ele acabou perdendo, que não facilitou para ele chegar lá. Mas eu acho que se o Rafael se esforçar mais, até porque o Rafael tem 27 vitórias na carreira dele, só 7 derrotas. Infelizmente, ele não trabalha com esse trash talk, que acaba vendendo mais as lutas dele. Ele fica na dele, trabalha na dele, vence as lutas e acaba não monetizando para ele e trazendo esse público pro UFC, que teoricamente deveria vender e chegar no title shot. Boa. E Gabriel, a gente já misturando aí junto com o matchmaker, o que você enxerga pro Corey Sandhagen? Aí, como a Fran falou, acima dele tem o Aljamain Sterling, Marlon Moraes e o campeão, né? Eu particularmente eu gostei muito dele, da performance dele. Ele é um cara de fato diferenciado, mas eu ainda, por mais que ele foi pra 3ª posição, né? Dali pra cima são poucas opções que ele tem. Mas se eu fosse alguém próximo a ele, eu falava, vamos fazer mais uma luta devagar aqui. Se bem que olhando o ranking aqui, abaixo dele tem o Peter Yan também, que é um prospecto. Não tem muita pra onde fugir, né? O que você acha daqui pra frente pra ele? Daí parece que Frank Edgar, que vai baixar para peso galo, né? Vai pegar o Aljamain Sterling, que é número 2 da categoria. Verdade. E com isso, né? Então tem rumores dessa luta. Aí a opção pro Corey Sandhagen, se ele quiser de fato disputar o cinturão no curto prazo, é encarar o Marlon Moraes, que é uma luta duríssima para ele, mas se ele passa pelo Marlon, ele realmente tem uma chance, né, de encabeçar, né, perante a categoria. O que acontece agora José Aldo quer descer, né, a gente sabe disso, a gente estava conversando em off aqui com a Franciele sobre isso, né, Fran? Que o José Aldo, o que o Cerrudo falou mesmo, estava comentando com a gente? Não, é que o Zé Aldo já teria cogitado e desafiado já o Cerrudo pelo cinturão dos galos, e agora o Cerrudo disse que quer lutar com ele, aceitou esse desafio e quer lutar com ele aqui no Rio de Janeiro.
E como o José Aldo é o rei do Rio, ele disse que quer ser o rei do mundo. Ele já é quase um brasileiro aqui, lutando, treinando aqui com o Pitbull Brothers. Não tenho o que dizer pra ele, né, nesse momento. Só eu gostaria de ver essa luta. Seria uma baita luta. Eu também. Mas que situação também do Frank Edgar, né? Resolveu descer de categoria, falou, bom, aqui nos penas pra mim tá difícil, eu vou tentar bater o peso de baixo, vou pra lá. E ele tem um grande nome, é um grande lutador. Provavelmente ele já chegaria ali já tentando ou disputar um cinturão ou muito próximo. No entanto que ele, como o Gabriel falou, pode ser que ele pegue o Aljamain Sterling. Mas eu não sei se foi sorte ou azar dele. Acabou vindo atrás com ele, né, Gabriel? O José Aldo. E, Gabriel, você acha que... Eu lembro que quando eu ilustrei o livro do Marcelo Alonso, né? Por trás do octógono. Eu lembro quando eu tava fazendo as ilustrações pra ele e a gente falava quase diariamente, eu e o Alonso, né? Então todas as charges que eu fiz pra cada caos, assim, ele me falava, né, o tema da charge e me mandava uma historinha ou outra. E eu fiz uma das charges, foi exatamente sobre o José Aldo, que ele não gostava... A minha ilustração foi o José Aldo fugindo da banheira, né? Que eles faziam aquela banheira no momento de perda de peso. Era o Marlon Sandro e o Dedé Pederneira puxando o Aldo pra banheira. E eu lembro que o Alonso falou que o Aldo já teve vários problemas assim de não querer. Ele chegava na semana assim de corte de peso, ele falava pro Dedé, Dedé, cara, liga lá pro Dana White, já fala pra ele cancelar a luta que eu não vou cortar mais, não aguento mais isso aqui, tô de saco cheio, que não sei o que. E o Dedé sempre tinha que arrumar um jeito de entrar na mente do José Aldo, né? Ele tinha que contar uma história. Ele falava, não, beleza, então eu vou ligar lá, a gente cancela a luta, mas, pô, o cara vai ficar com a vitória por, sei lá, será que ele vai ficar com a vitória, vai pegar seu bônus? Ele arrumava um jeito de entrar na mente do Aldo e o Aldo falava, não, tá bom, vai, vamos continuar. Mas agora a gente tá falando de uma categoria abaixo, né, Gabriel? Você acha que você tem esperança de ver o Aldo batendo esse peso? Você acha que ele consegue descer mais ainda? Tudo bem que ele não é um cara, por mais que ele é um veterano do MMA, ele é bem novo, acho que ele tá com 33 anos, 33, 34. Ainda é uma idade boa, assim. Mas o que você acha do Aldo nessa categoria? Primeiramente, é o interesse dele. Se ele tiver interessado e com vontade de fazer essa mudança, né, isso é muito interessante de ver o interesse dele real nisso aí. Né? Se ele realmente quer, eu acredito que ele consiga. Por quê? Já falaram que o Aldo não é de fazer muita dieta durante o camp. Né? Ele perde aos poucos esse peso, né? Come o que quer e mais próximo da luta que vai enxugando um pouquinho a alimentação até na semana da luta, como você colocou. Eu já vi vídeos dele, né, perdendo peso e justamente essa situação que você colocou, Davi, né, com o Dedé convencendo ele, né, na banheira, ele bem irritado, né, o Aldo. Então, agora o que acontece? Se o Henry Cejudo anima em fazer essa luta, né? A gente não sabe como é que vai ser esse timing para todo mundo, porque o Cejudo tá machucado. Dana White falou no passado que quando ele voltar de lesão, ele pegaria, né, o Benavides, né, da categoria peso mosca. Então, assim, se isso ocorrer, quando que vai ter uma luta com o José Aldo? O Aldo vai esperar todo esse tempo para tentar pegar alguém ou ele vai fazer uma luta nesse meio tempo, né? Qual que é o interesse do Aldo? É só lutar com o Cejudo ou não? Ele quer lutar na categoria, vai baixar de qualquer jeito porque eu acho que ele consegue. Com nutricionistas e fazendo um acompanhamento durante o camp inteiro, ele consegue sim, Davi, se ele quiser. Entendeu? A vontade do ser humano é algo indomável, entendeu? Então, se ele tiver essa vontade, eu acredito que ele consiga. Boa. Ô Fran, a gente pensando aí como o Gabriel falou, vamos dizer que o Aldo pegue o Henry Cejudo, ou o Henry Cejudo tenha que defender ainda o cinturão do peso mosca, também como o Dana White já tinha sinalizado. A gente sobra aí o Corey Sandhagen, o Aljamain Sterling, o Marlon Moraes ainda está na primeira posição, por mais que ele esteja vindo de derrota. E vindo o Frank Edgar, pro Marlon também é uma boa, né? Porque pode ser que dê um tempo ali para ele fazer mais uma lutinha e se manter ainda entre os tops ali, né? Você acredita que, já que a gente tá falando do peso galo, vamos, né, dar uma destrinchada nessa categoria. Você acha que o Marlon também, como ele tá na primeira posição e tem tanta gente ainda querendo ser Cejudo, tem Aldo, tem Frank Edgar, o que você acha que sobra pro Marlon Moraes? Ai, tá difícil. Eu gostaria de ver José Aldo e Frank Edgar, mas Marlon Moraes eu acho que
Ai, difícil dizer pra ele esperar, por causa que a fila tá bem grande. Será que Talvez exigir, talvez, quem sabe, dar um jeito de se promover e exigir uma luta com o Cerrudo. O Peter Yan não tem nada agendado, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, porque ele agora, ele tá no... É quarto, o Marlon Moraes é número 1 da categoria, mas o Peter Yan... ele não tem nada, ele lutou há pouco tempo com o Jimmy Rivera, foi o mês passado, né? No 238, naquele evento do Cerrudo e o Marlon Moraes. De repente, o Marlon Moraes também seria uma luta bacana, que o Peter Yan também é um baita nome que tá vindo aí. Mas o Marlon Moraes ele vai ficar naquela... mas será que ele vai querer baixar, de pegar o quarto lugar pra tentar chegar lá? Mas... Será que ele vai querer, depois de ter pego o Rafael Assunção, que já era uma luta que ele gostaria pra ter uma revanche, e foi o que aconteceu e ele chegou lá? Pode ser. É que ele vai ficar meio flutuando ali na categoria, né? Porque tem o Cerrudo, que pode ser que ou desça ou pegue o Aldo. Ou então tem o Jermaine Sterling, que pode pegar o Frank Edgar também, que tá vindo. Aí Corey Sanhagen, que vai lutar agora. Então tá meio que o Marlon tá meio, né? A deriva. Tá meio ali, perdido né? ali. Bom, e vocês, não comentaram de alguém que fez uma encarada durante o 241 aí no evento, que foi o Ryan Fisher. Lógico, tá lá atrás do ranking, né? Tem várias opções, mas ele é um nome muito forte no UFC. É verdade. Então, assim, o UFC pensa em dinheiro, minha gente, né? Também tem essa questão financeira, qual luta irá vender mais. Outra coisa, Davi, o Peter Yan tem uma história aí que o Aljamain Sterling contou, que o Peter Yan, depois daquela vitória que ele teve na última luta dele, né? Ele meio que deu uma como é que fala? Uma intimada numa academia do UFC no Aljamain Sterling. Falou, vou pegar você é o próximo, assim. mesmo? Rolou uma certa animosidade aí já. Quem que foi? Mas aí... Ele tinha encarado também, ele tinha meio que também dado uma encarada em alguém. Acho que foi, será que foi o Sterling que eu vi? Acho que foi numa outra luta que ele, da última vez que ele lutou, ele teve um trash talk ali com alguém. Não sei se foi o Marlon também. Mas interessante. É verdade, você falou do Faber, né? Pra você ver a situação. Tá, Faber, Aldo e Frank Edgar, tudo pularam pra outra categoria. Pra você ver como tá complicada a situação lá dos penas, né? E ficou muito boa a categoria dos galos, né? Tá muito interessante. Sim. De repente, não sei se também dá pra levar a gente dos galos lá pros moscas pra também dar uma preenchida, né? Porque dos moscas quase extinguiram a categoria e resolveram voltar, mas enfim. É isso aí, né? Então vamos dar sequência aqui, rapaziada. A gente passou meio que um pente fino nessa categoria dos galos aí, discutindo das possibilidades. Vamos para a próxima luta, que já é dentro do card principal. Pela categoria dos médios, teve o Derek Brunson, que venceu o Ian Heinisch, que ele venceu na decisão unânime. E o Derek Brunson foi um cara inteligente nessa luta. Pegou o Ian Heinisch, que estava vindo já com 2 vitórias, ele que veio lá do Dana White's Contender Series, e ele meio que pareceu, não sei se vocês concordam, Fran e Gabriel, ele pareceu muito, eu tava comparando com a luta do Romero e do Borracha, eu sei que a gente vai falar, mas eu vou usar como referência, porque vamos encarar que o Derek Brunson é um cara meio que veterano, como se fosse um Romero, e pegou o Ian, que é um garotão que começou a luta arrepiando ali a 1000 por hora, mas o Brunson conseguiu carregar nas costas ali e levar na decisão. O Fran, o que você achou dessa performance do Brunson? Ele ainda deu uma respirada ali pra boa, pegou um cara de um nome que já estava aparecendo. Você acha que essa referência que eu fiz foi mais ou menos isso? Como que você vê essa luta? Olha, eu acho que sim, porque no início o Heinisch partiu para cima, colocou muito golpe, muito volume de golpe, tanto que na minha contagem para ele foi o round que ele levou, os outros do Brunson. O Brunson tomou um susto no início, mas conseguiu reverter, os golpes dele conseguiram encaixar mais. No primeiro round nem parecia, eu anotei aqui, o verdadeiro Brunson. Parece que ele se sumiu ali. E depois ele começou a dominar o jogo e o Heinisch começou a ficar cansado pelo volume grande de golpes que ele deu no primeiro round, que eu acho
mas infelizmente não conseguiu. E aí começou a diminuir toda aquela velocidade, todo aquele volume de golpes que, com a experiência do Brunson, ele conseguiu dominar e conseguiu vencer a luta por decisão unânime. Boa. Ô Gabriel, a gente vendo aí o Derek Brunson, que estava vindo de 2 derrotas, até então ele perdeu pro Jacaré, depois perdeu pro Adesanya, aí conseguiu uma vitória em cima do Teodoru, que depois disso foi eliminado do UFC, o Teodoru, né, no caso. E agora venceu o Ian Heinisch. E o que você imagina aí para um futuro pro Brunson? Que a gente pode tentar colocar ele? Ele meio que nesse momento que ele veio de 2 derrotas, ele meio que deu uns passos para trás ali. Por sorte não, né? Ele conseguiu essa vitória em cima do Teodoru. E o que você enxerga daqui pra frente pra ele? Ele que tá vindo na 8ª posição do ranking, né? Pra cima dele tem o Weidman, Jacaré de novo. No caso, acho que ele não pegaria. Tem o Hermansson, Kevin Gastelum. Aí daí pra cima é top 3, acho que não é o caso. Mas o que a gente consegue imaginar pro Brunson daí pra frente? Ou de repente pegar alguém de baixo pra cima também que tá querendo subir, meio que um porteiro. O que você acha? Davi, a categoria tá com algumas mudanças, né? Porque no ranking consta o Chris Weidman, mas ele já tem luta marcada na categoria de cima. No meio ele pesado, vai pra 9-3. Ainda não mudou porque ele não lutou. O ranking continua mantendo ele no peso médio. E seria uma luta interessante ele com o Chris Weidman, por sinal. Mas já não tem essa realidade. Já lutou com o Jacaré. Jack Hermansson, né, acima do número 5 da categoria peso médio, já tem uma luta marcada contra o Jerry Cannonier no UFC Dinamarca. Então, Kevin Gastelum tá louco pra lutar, mas acredito que deve pegar um Romero se o Romero conseguir voltar aí. É uma luta que muita gente tá comentando que seria muito interessante. Mas o Romero acabou de lutar, então não dá pra saber. Talvez pela questão de timing, né? Pode ser que o Kevin Gastelum pegue até o Derek Brunson, talvez. Entendeu? Porque a Adesanya tá casado, né, contra o campeão. O Borrachinha acabou de lutar. Então, por uma questão de timing, pode ser que se o Kevin Gastelum precisa lutar e queira lutar, e o UFC queira colocar ele em atividade, o Brunson pode ser uma opção, por falta de opções, entendeu? Ian Heinisch, achei que ele ia bater o Brunson. Ele levou essa luta aí com muita experiência mesmo, na verdade, né? No primeiro round, o Ian Heinisch veio com tudo, por quê? Confiante, né? Você vê que ele tem uma estrutura assim, pesada, peso médio, né? Digo, grande, forte, né? Forte. Assim, parece que eu achei que ele ia quebrar a costela do Brunson, até que no passado era até mais forte, mudou a sua complexão física, até para ter mais gás, talvez. Né, o Brunson tem mão para nocautear qualquer um, né, já provou isso contra Machida e outras pessoas, mas é um atleta que estava temeroso no primeiro round, ele já não vinha tão confiante nos seus últimos confrontos, né? Depois que ele perdeu pro Jacaré, nocauteado, pro Adesanya ele também perdeu muita confiança. Ele não era mais aquele lutador que a gente via nocauteando todo mundo, né? Agressivo. Então é bom para ele retomar agora a confiança, quem sabe alçar novos voos aí, vamos ver. Maravilha. Ô Fran... E Gabriel, tu não acha que seria bom uma luta dele com o Raul? Do Brunson? Isso. Ele tá com o Raul? Sim, desculpa. O Hall adoraria ver, ia ser muito bacana. Mas o Hall acho que tá com luta marcada com o Antônio Cara de Sapato, né? Não que não possa mudar, né? É verdade. A gente sabe que quando eles querem... ver uma trocação deles dois. Eu também. E o Cara de Sapato tá empolgado pra essa luta, porque ele tá fazendo campanha, tá subindo imagem todo dia, ele tá empolgadão, né? Acho que é uma boa luta. Mas isso ele tava com Borrachinha, provocando até não poder mais, eles dois. É verdade. Tentando lá, e o Borrachinha nem aí pra ele. Ô Fran, e com relação você falou como que você costuma assistir o evento, né, do começo ao fim, e você gosta da ideia de torcida, assim? Você gosta de pegar, por exemplo, assim, tem seus lutadores prediletos, independente de país, ou você gosta de pegar brasileiros também e torcer? Como que funciona pra você a questão de torcida? Eu gosto normalmente dos brasileiros. Eu fico meio triste UFC Porto Alegre, quando teve aqui, quando as pessoas começam a avaiar, independente de quem que seja. Acontece. Infelizmente acontece. Mas eu não gosto disso. Os lutadores estão lá para fazer o que eles têm que fazer, sendo bom ou ruim, sendo um falastrão igual o Conor McGregor, ou uma pessoa super gente boa, sei lá, igual o Johnny Walker. Mas normalmente eu torço para os brasileiros, mas eu também tenho uma preferência, mas infelizmente ele se aposentou, que foi o George St. Pierre.
Gostava muito de ver as lutas dele, mas infelizmente se foi. Mas eu gostaria de ver a luta dele com o Khabib. Mas eu acho que o Dana não vai trazer essa luta pra gente tão cedo. Não, eu vi o Nick Diaz chamando o Saint-Pierre. O Saint-Pierre já mandou lá, falando que tá aposentado, não aceita. Aí ele falou, até gosta do Nick Diaz. Ele falou, você é meio que sempre foi meu adversário, mas eu até gosto de você. Não sei nem porque você não gosta de mim. Mas enfim. Ô Fran, eu falei disso de torcida também, porque agora a gente vai entrar pra uma próxima luta na categoria dos médios, que foi o brasileiro Paulo Borrachinha, que venceu o Yoel Romero. E eu comentei disso porque você sabe, é só eu falar de Borrachinha aqui e se a gente se empolgar um pouco de torcida e se empolgar, sabe quem pode chegar, né? Mestre Orsano, você tá por aí? Boa noite. Só falar de Borrachinha que você chega, né, rapaz? Boa noite, rapaziada. Tamo aqui, meu amigo. É um fanatismo que não tem tamanho, cara. O Paulo é um excelente lutador, torço muito por ele, né? Mas infelizmente a gente tem visto nos últimos dias, a luta foi uma luta bem parelha, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, mas tá complicado o torcedor brasileiro aí, cara. Ele tem que conter essa animosidade, esse ufanismo, esse pachequismo também tá demais, tá demais. É só a gente falar do Saint-Pierre e do Borrachinha, o mestre chega. Mas, mestre, vamos falar já dessa luta agora. Categoria dos médios, Borrachinha venceu o Yoel Romero na decisão. Muita gente aí contestou essa decisão. Eu vi vários especialistas falando que o Romero venceu. Eu assisti a luta 2 vezes. Eu particularmente vi a vitória as 2 vezes do Borrachinha mesmo. Eu achei que ele venceu o primeiro e o segundo round. Mas, né, eu sou apenas um fã aqui, que a gente assiste do nosso jeito. De repente o pessoal que é mais especialista aí tem outros motivos para enxergar, mas eu particularmente achei que o Borrachinha ganhou sim. Ô mestre, e essa decisão aí, como que você viu? Primeiro, segundo round Borrachinha, primeiro round Borrachinha, segundo, terceiro pro Romero, como que você pontuou? Na verdade, a chave dessa luta tá no segundo round. O primeiro ficou claro do Borrachinha e o terceiro, claro, do Romero. O segundo, cara, é porque a pontuação mudou, a pontuação do UFC. Não existe mais essa história de o camarada dominou o centro do octagon, ele esteve lá a todo momento procurando a luta, isso não pontua mais. Hoje são os golpes significativos, né? Então, o Borrachinha estava caçando no Romero, mas engolindo muito deep. Então, foi um round parelho. De repente, a queda que o Romero aplicou foi o que fez foi o diferencial do round, mas também não consegui ver uma vitória clara do Romero, não. Para mim, essa luta, pelo que foi entregue pelos lutadores ali, deveria ter sido declarado empate e ficava tudo tranquilo, para não ficar esse mimimi, um ganhou, outro ganhou, não. Acho que o empate estava justo para os dois. Exatamente. O Guilherme Bravo, que ele participou aqui do Nocautecast, né, ele foi um dos árbitros laterais ali que marcaram. Eu até pensei em mandar uma mensagem pra ele e mandar a opinião dele, mas é sacanagem a gente fazer isso com o árbitro, né? O cara deu a opinião dele e pronto, ele falou quem que ganhou na visão dele ali. Não adianta a gente chamar o cara pra justificar, né? A gente tem que ter pelo menos motivo aqui pra gente discutir. Ô Fran, e o que você achou dessa luta? O Borrachinha, ele fez a primeira luta, se não acho que foi a primeira luta de 3 rounds dele, né? E agora ele já tá meio que na vitrine ali. Provavelmente ele vai ir para um title shot. E como que você encara? Ele é um cara forte e ele e o Romero ali. Eu fiquei pensando, se tivesse mais 2 rounds, se fosse uma luta de 5 rounds, eu acho que o Romero teria ganho. Mas eu acho que eles não teriam aguentado lutar 5 rounds, porque os dois estavam bem cansados, né? O que você achou dessa luta? No final, os dois estavam muito cansados. Eu me lembrei na hora da luta do Romero com o Robert Whittaker. E não parecia a mesma pessoa, eu acho que ele tava brincando, eu acho que ele encarou o Borrachinha de outra forma, que ele não deveria. Como o mestre falou ali, eu também dei o primeiro round pro Borrachinha, o segundo pro Romero, ou o terceiro pro Romero, e o segundo eu fiquei em dúvida, tem que chamar o VAR do UFC, porque senão não vai dar certo. Um empate com certeza seria bem mais justo, até se tu for entrar ali no site do UFC, tu vai ver que os golpes, total de golpes significativos ficam muito parelho, e o total de knockdowns
é muito parelho, mesmo se tu não for ver essa parte. Se tu for ver a outra parte de malandragem, de querer poder, aquela hora que levou um golpe na coquilha, dedo no olho, valorizar um pouquinho mais, botar a mão na cara do Borrachinha, eu acho que isso aí acabou depreciando um pouquinho da luta. Se ele tivesse ido com mais garra, talvez ele teria ganho de uma forma mais significativa e não teria dado espaço para contestação. E o Borrachinha sempre foi para cima. No terceiro round, como ele já nem estava acostumado, eu acredito que ele perdeu um pouquinho da força, mas do mesmo jeito ele acabou dominando o Romero, mas o segundo com certeza teria que chamar o VAR. É verdade. Ô Gabriel, o Romero, ele tem um estilo assim bem dele, né? Que o pessoal sempre falava que ele antigamente a maioria das lutas dele acabavam no segundo round, mas ele tem um jeito que parece que ele fica esperando um momento e explode, assim, né? E só que com o Borrachinha foi difícil, porque todo mundo antes dessa luta tava falando, né? O Romero já é um cara que tem uma certa idade, ele ficou bastante tempo parado, veio de participar de reality show, né? Então ele não tava... Ele ficou acho que quase um ano ou coisa parecida parado. E não que a gente tenha visto um Romero notando a idade ali, né? Mas a gente viu o Romero não o suficiente para segurar um ímpeto de um garotão muito, muito forte, que é o caso do Borrachinha. E o que você acha que faltou pro Romero ali? A Fran falou dessa situação também de que ele dá umas roubadas, dá umas enganadas, aquele chute baixo ali, eu não sei se precisava de tanto aquilo, já que acho que era o primeiro round, e querendo ou não, ele aproveitou para descansar, mas o Borrachinha também, né? O que você acha que faltou pro Romero nessa luta? Olha, Davi, o Romero tem que começar falando. É uma aberração, no bom sentido da palavra, da natureza, porque 42 anos, rendendo em altíssimo nível, né? Ele não mostrou em nenhum momento que ele decaiu do que ele apresentou nas últimas lutas, mesmo estando tanto tempo fora, né? Teve pneumonia que cancelou uma luta com o Borrachinha no passado. Sim. Então um atleta assim que realmente é fora de série, né? Nível olímpico, a gente já sabe a história dele, e ele tem essa maneira de lutar dele mesmo, que é o quê? Guarda energia, né? Para o momento e nocauteou o Rock Hold, ganhou do Weidman com aquela joelhada voadora incrível, né? Ele começa sempre um pouquinho mais lento, o primeiro round dele não é o melhor round, ele começa estudando, ele vai com calma, e o Borrachinha é o contrário, o primeiro round vem com tudo para acabar, para nocautear, né? Nunca tinha chegado no terceiro round, obviamente, a gente já sabe disso, então no primeiro round, se não fosse aquela coquilha ele parar, quem sabe até o Borrachinha teria conseguido fazer mais estrago ainda, né? No segundo, como todo mundo comentou, né, e a mídia vem comentando, foi o que a gente viu que ficou muito próximo, muito complicado de julgar. Cada vez que eu vejo a luta também eu vejo de uma maneira. O Orsano e a Fran falaram muito bem que dá pra dar um empate, ser perfeito, né, o resultado, entendeu? Mas agora falar o que ele poderia ter feito é muito fácil, entendeu? Porque pra ele achou que ele ganhou a luta, entendeu? Sim. No segundo round, no terceiro round, o que ele fez, e é muito fácil falar de fora. Entendeu? Acho que ele poderia ter feito muita coisa. Uma das coisas que ele poderia ter feito, Davi, era ter aproveitado mais o wrestling dele. Mas ele, de repente, né, fez uma estratégia para justamente tentar nocautear, como ele vinha nocauteando, né, outros lutadores. E agora não tentou utilizar o wrestling dele. Por exemplo, no segundo round, ele quedou no final do round. Se ele queda um pouquinho antes, ele teria levado o segundo round com clareza, entendeu? Então, assim, o wrestling dele é de altíssimo nível. Por que não tentar e misturar um pouco mais as quedas, entendeu? Teria feito a diferença. Boa. O Gabriel, geralmente você que costuma fazer o matchmaker, mas eu vou pedir uma licença aqui para eu perguntar pro mestre Orsano, que a gente já sabe aí que o Borrachinha pediu, o Dana White já deu um sorrisão, porque viu o novo garotão aí, ele olha pro Borrachinha, é tipo aqueles desenhos do Pica-Pau, quando ele estava com fome, olhava o Pica-Pau e via um frango assado, o Dana vê o Borrachinha, vê um cifrão, né? Ele adorou a ideia de disputar o cinturão. Ô mestre, é inevitável, né? Mas dia 5 de outubro agora vai ter a Adesanya versus o Whittaker. Você acha que o Borrachinha, se eu não me engano, deram 180 dias para ele de suspensão, não suspensão, né? De meio que um descanso, né? A comissão atlética sinaliza isso pro atleta. E você acha que vai ser mesmo pro ano que vem, Messi? Como que você vê essa disputa do Borrachinha agora pro cinturão?
Então, essa luta com o Romero aí foi uma luta que foi um divisor de águas na carreira do Paulo, né? O Paulo, a gente tinha aquela visão, ele ainda não pegou um lutador Ô, mestre, Oi? por que você fala Paulo? É Borrachinha, o herói do povo brasileiro. Por que seriedade toda aí, Paulo, não é Borrachinha? Não, o nome dele é Paulo, rapaz. Pelo amor de Deus. É porque os fanáticos continuam com esse negócio de borrachinha. A era borrachinha chegou. Não, vamos parar com esse fanatismo aí, porque tá demais. Tá demais. Então Mas eu sou um torcedor dele. Borrachinha, ele foi um divisor de águas, essa luta dele, né? E creio que sim, que ele tenha se credenciado a próxima disputa de cinturão, por vencer um como Romero, né, que fez duas lutas memoráveis contra o Whittaker, né, a segunda ele foi garfado, para mim era campeão moral, o Yoel Romero, mas espero muito ver o Whittaker nocautear o Adesanya, né, é outro aí que o fanatismo em cima desse camarada fora do comum. O hype é um hype intragável, né? Para mim, gostaria muito que o Whittaker já o derrubasse, e gostaria muito de ver uma luta do Paulo Borrachinha contra o Whittaker. Boa, e vocês viram, ô Fran, você viu, né? A gente tá comentando em off ali que a Comissão Atlética notou o índice de o quanto aumentou o peso dos lutadores depois da pesagem, e alguns, acho que foram 6 atletas que superaram um limite, e entre eles estavam o Borrachinha e o Romero. O Borrachinha acho que aumentou 14% do peso dele, e o Romero acho que foi 12%. Romero também. E você viu essa questão que a Comissão Atlética... Complicado isso, mas por enquanto é só um aviso, né? Né? Para eles, para na próxima não ocorrer a mesma coisa, mas se tu for olhar a lista, são alguns que ultrapassaram os 10% de ganho. E você acha que de peso? É que o Borrachinha, no caso, ele acho que foi ele o que mais ganhou peso. O Miocic e o DC eu vi que foi muito pouco, assim, quase nada. Os caras ganharam acho que 1 quilo ou até menos. Mas o Borrachinha, no caso, o jeito dele mesmo é no peso médio aqui. E aí a comissão, ela dá uma sinalização pro UFC, né? Não que mude o pessoal de categoria, é isso? Não vai mudar, só vai mudar se ocorrer algumas vezes. Até porque muitos lutadores não bateram o peso e depois de 3 ou 4 pesagens que não foram bem sucedidas, que ele acabaram subindo de algum jeito. Maravilha. Mas eu acho que a maior percentagem que teve aqui foi de que a Sophie e da menina que tem aqui, Sabrina Mazo, foram tipo mais de 15. Ah, entendi. E o Yusuf perdeu, né? Acho que foi nocauteado, se não me engano. Não adiantou subir, aumentar o peso, não. Não adiantou. Ô, Gabriel, eu vou dar uma missão difícil agora pra você. Quero ver se você mata. E o futuro do cubano? O que você me diz? Davi, primeiramente, ver se ele tem interesse ainda em continuar lutando, que parece que sim, né? Porque ele ganhou uma ação judicial que ele ganhou 27 milhões de dólares, minha gente. Então, assim, vamos ver o que realmente interessa pra ele. Se ele estiver motivado, forma física, né, experiência de luta, talento, ele tem de sobra. E é um lutador que é o bicho-papão da categoria. Concordo com o Orsano, a segunda luta com o Whittaker poderia ter ido pra ele, mas você imagina se ele tivesse ganho, Orsano, porque ele não bateu peso na luta pelo cinturão interino contra o Luke Rockhold, né? Ele ganhou do Rockhold, não ganhou o cinturão interino, porque não bateu peso. E na segunda luta com o Whittaker também. Se ele tivesse ganho, ele não teria ganhado o cinturão. É. Ou seja, o peso na vida dele é um problema. Então, pra mim, o melhor cenário pra ele agora, de fato, era tentar casar uma luta com o Kelvin Gaston. Lutão, hein? Ia ser interessante, né? Os dois são baixinhos, atarracados e fortes. Eu acho que essa é uma luta muito interessante de assistir. Eu vi que várias pessoas já comentaram sobre essa luta. Eu assino embaixo. Mas, sabe, eu sei que o Borrachinha ele vai agora pro título, mas eu queria ver ele também contra o Gastelum, cara. Eu acho que seria uma luta bacana. O que você acha? Também, com certeza.
Pena que o Gastelum já ficou mais pra trás, acho que é mais pro Romero mesmo, né? De ver o Borrachinha contra o Adesanya, depois de tanta provocação pelo Twitter, pelo menos resolver dentro do octógono. Verdade. Eu acho que, particularmente, eu acho que ele tem mais chance contra o Whittaker do que com o Adesanya. Eu acho que o Adesanya é um jogo mais difícil pra ele. Assim, eu vejo o Borrachinha com muitas chances de ser campeão hoje. Ele calou minha boca, eu não tava botando a fé no Borrachinha, mas nessa luta aí eu me surpreendi, fiquei bem feliz por ele, mas eu acho que contra o Whittaker ele tem mais chance do que com o Adesanya. O que você acha, Gabriel? A Adesanya tem um jogo complicado de envergadura, de muitas armas, né? Mas é aquilo, se o Borrachinha consegue encurtar aquele corpo magrinho dele lá e conectar aqueles ganchos, né, no corpo ali, vir de miotite no Daniel Cormier, nada impede que ele consiga vencer também. É uma luta mais difícil com certeza, só que eu acredito que vai dar o Whittaker nessa luta, né, gente? Boa. Contra, né, o Adesanya. O Mestre Orsano falou disso também, né? Sobre o Whittaker e a Adesanya? Você acabou de comentar disso, né? Primeiro que você, assim, todo mundo fica falando sobre o nível de strike do Adesanya. A Adesanya tem um strike, assim, muito bom. Mas não esqueça que ele tem uma mão de fada, uma mão de pantufa, tá? Ele precisa bater para nocautear. Então, isso ficou nítido contra o Kelvin. Kelvin chegou, conseguiu acertar ele com um chute, bambeou ele com um chute, né? Pô, mas conseguiu amarrotar. O Gastelum levou 5 knockdown naquela luta. Não tá bom? Não foi 5 não. Foi. Foram 5 não. Se não foi 5 é mais. Eu revi a luta hoje. Foram eu acho que foram 3. 3, se eu não me engano. No segundo round, 4 com o segundo round. Tá chegando próximo. Daqui a pouco você chega no 5, mestre. Daqui a pouco vai chegar no 5. Isso aqui é fã, hein, mestre? Reviu essa luta hoje. Aí, eu vi ela hoje, porque eu precisava ver o Adesanya tomando umas porradas, e essa luta ele apanhou bastante, né? Apanhou de um anão, né? Assim, talvez o melhor boxe da categoria, né? Mas é um cara que tem uma envergadura muito, muito pequena. Então fez um estrago enorme no Adesanya. E o Adesanya, o knockdown dele é o seguinte: é com cotovelo, no contragolpe. Ele não é aquele cara one punch, entendeu? Não é. Então, assim, o Whittaker Borrachinha com ele, mestre. Então, o Whittaker ele já foi experimentado pelo Romero, meu amigo. O Whittaker foi talhado na porrada. Então, essa luta com o Whittaker aí, eu não sei se o Adesanya vai aguentar, não. E com possível luta com Borrachinha tem que ir por tudo ou nada. Fazer o que sempre o estilo dele, que o Gasta não fez. Boa. Rapaziada, então agora vamos para a categoria dos meio-médios. Foi da luta co-principal do evento. Nate Diaz venceu Anthony Pettis na decisão unânime. Uma luta bem curiosa também. A gente estava imaginando uma coisa, muita gente se surpreendeu. Tanto com... Eu acho que principalmente muita gente se surpreendeu com o Pettis, porque ele não estava tão showtime como ele costuma ser. Tava meio tímido, pareceu. O Fran, o que você acha dessa luta? Nate Diaz, ele mostrou o Nate Diaz que a gente já conhece, aquele cara que maratonista, né? No entanto, que acho que faz pouco tempo que ele postou umas fotos no Instagram dele que estava participando de maratona mesmo, né? Ele estava entre os 500, ele foi medalhista entre os 500, alguma coisa assim. Mas ele mostrou o Nate Diaz que a gente conhece, aquele cara que vai levando, vai com volume de golpe, e até se o adversário não for mais esperto, o adversário é engolido pelo volume do Nate Diaz. E o Anthony Pettis, na semana da luta, eu vi uns highlights dele, assim, naquele... Quando eles fazem aquele treino aberto, assim, nossa, eu fiquei olhando, ele tem uns movimentos muito bonitos, uns chutes giratórios, eu falei, caramba, esse cara é um artista marcial mesmo. Chegou na luta ali, parece que ele tava tímido, né? O que você achou dessa luta, Fran? Primeiro que eu achei que não podia ser o evento co-principal do evento. Deveria ser a luta do Borrachinha com o Yoel Romero. Mas como estávamos na Califórnia, teria que ser essa luta. Uhum. Eu tinha acreditado, tanto como vocês no programa passado, que eu fosse ganhar. Mas com a posição, com o jeito que ele chegou lá, ele
Infelizmente ele foi o saco de pancada do Nate Diaz. O Nate Diaz, que pra mim é um fanfarrão. Ele só vai lá, fuma maconha na frente da galera no treino aberto, vai lá, faz os trabalhos dele. E claro, com o Kron Gracie, a única hora que o Pettis conseguiu colocar ele pro chão, finalizado ele não vai ser. Talvez não finalize o Pettis, mas finalizado ele não ia ser. E o mestre, o que você achou do Pettis? Pettis foi uma decepção, rapaz. Pettis ali, sinceramente, eu senti vontade de que o UFC demitisse o Showtime, entendeu? Aquilo foi uma apresentação pífia, entendeu? Ridículo. Ali foi não sei nem como classificar. Pra cair naquele boxe lango-lango ali, aquilo é triste, entendeu? E outra, o Nate Diaz, é só você não precisa ser nenhum expert em fazer bolar uma estratégia contra ele, não. É só você minar ele no low kick. Rafael dos Anjos fez isso e teve muito sucesso nisso. Então o Showtime decepcionou muito. O cara vem de um nocaute espetacular sobre o Steve Thompson, um dos strikers mais técnicos da categoria, e aí me sucumbe a um marginal. É brincadeira, né? É brincadeira. E eu acho que só nos palpites lá no nosso que a gente sobe, acho que só eu e o Léo, se eu não me engano, o Léo Passo fomos de Dias, né? Mas, Orsano, o que você acha? Qual que é o futuro do Pettis agora? Fica complicado pra ele, né? Já subiu de categoria, aí se fez aquela luta com o Underboy, que eu até comentei no último episódio aqui, eu falei que foi um achado aquele golpe ali, que ele tava levando um baile. O que você acha daqui pra frente pro Pettis? Ficou complicado, né, mestre? Na verdade, tem o Bellator esperando ele. Tá aguardando ele. Tá lá, o Scott Coker tá com a caneta na mão? Tá aguardando ele. Boa. O Cowboy. O Orsano é muito engraçado, cara. E a gente falando de Nate Diaz aí, ele... Depois na entrevista pós-luta ali pro Joey Rogan, né? Ele comentou que ele queria pegar o Masvidal. Então, assim, essa luta pro Dana White, você acha que vale a pena? Você acha que ele brilhou os olhos ali ou não? Mas Dana White pulou de alegria, Davi. É a luta que o UFC queria antes de ocorrer a luta. Eu vi vários podcasts que comentavam dessa possibilidade. Imagina, né, o Jorge Masvidal contra o Nate Diaz. Realmente era uma luta que muita gente comentava antes dela virar uma realidade, né? Não que ela já seja uma realidade, mas na conferência pós-luta, Dana White ficou super animado. E falou, né, algo que todo mundo pensa, né? Quem que não quer ver essa luta, né? Eu veria, com certeza. Embora tô cursando aqui, que eu preciso comentar, né? Nate Diaz é esse personagem que é ele mesmo, né? Quem conhece ele fala que ele é desse jeito mesmo, né? Não que seja certo o que ele fez, não é nada disso, mas que ele tem um apelo de venda muito grande. Tanto que a Fran comentou muito bem como é que essa luta era o Common Event. É a força do Diaz. Davi Carvalho mesmo mandou pra gente no grupo, né? Durante a semana, as visualizações, o número de visualizações das peças promocionais em relação à luta do Diaz. É impressionante o número que ele gera. Ou seja, gera receita para a empresa. Com isso, o Nate Diaz hoje em dia é a money fight também, né? E vocês podem reparar o seguinte, minha gente. Cadê o Conor nessa hora? O Conor veio a público até falar né? Parabenizar o Nate Diaz. Por quê? O Nate nem chamou o Conor para fazer uma terceira luta. Não criou chateado, aquele Gabriel. hype dele. Tá chateado. Tá ficando carentinho, ninguém tá ligando pra ele, tá batendo em idoso. Quer dizer, é um cara que tá cada dia mais marginal, como diria o Orsano. Boa. E o Nate Diaz foi ligeiro, né, Gabriel? Porque ele já mandou um Masvidal, que é uma luta que já tem uma história pra contar, querendo ou não. Os dois meio que, eles falam que são os gangsters, cada um na sua região ali. Mas assim, ele foi cirúrgico quando pede pro Jorge Masvidal, porque é um cara... com estatura próxima dele, mas ele não quis Tyron Woodley, Colby Covington, nenhum desses grapplers, nem muito menos o Usman. Ele foi cirúrgico pedindo Masvidal, né? Gabriel, você entende como que funciona essa questão de região lá deles? Um é da oeste, outro é leste, como funciona, sabe? O Nate Diaz fica na Califórnia, olhando o mapa de frente, se não me engano, é o lado esquerdo, e a Flórida, né, pro lado direito. Exatamente. Então e aí, Masvidal é leste e o Nate Diaz oeste, é isso?
Agora você me pegou na geografia, Davi. Mas Não, olhando de frente o mapa, lado direito, Flórida, né? Aquele canto direito, se eu não estou enganado. E a Califórnia leste. pro lado esquerdo. Agora fugiu o mapa da minha cabeça aqui, mas acho que é isso. Direito é né? leste, esquerda é oeste. Exatamente, acho que é isso mesmo. Mas o que acontece? Por que ele fez a melhor escolha, Davi? Porque Jorge Masvidal virou uma celebridade depois da joelhada em cima do Ben Askren. Todo mundo, né? Ele virou um popstar. Todo mundo quer lutar com ele. Então, pro próprio Masvidal, é melhor pegar o Nate Diaz do que pegar talvez o Leon Edwards. Entendeu? Em termos de money fight, de receita que ele pode vir a ganhar, embora ele não seja um campeão ainda, né? Que é assim que ele consegue um percentual do pay-per-view, né? De Masvidal. E se o Nate bate o Masvidal, ele tá na cara do gol pra furar uma fila aí, né? Essa luta aí é Title Eliminator, né? Masvidal e Nate Diaz, quem ganhar pega o title shot, né? Não tem dúvida. Certeza. Não com merecimento, né, Gabriel? A gente tá falando por o nome e o tamanho da luta, porque o Masvidal que é número 3, se o Diaz vai lá e independente de quem ganha, vai querer um title shot, né? Com certeza. O Diaz subiu pro 7º lugar, né? Então, agora mas com essa luta. ele tá em 7º, aí ele luta com o Masvidal, eles estão ali meio que na terceira colocação. Quem ganha dali pode pedir um title shot que o Dana White não vai pensar meia vez. E agora saiu no MMA Junk que o Masvidal dizendo que a luta com o Nate Diaz tá em negociações agora, em andamento. Nova York, será, gente? Podia ser esse ano ainda, né? Dá pra ser, né? Mas enfim, vamos seguir aqui. Luta principal do UFC 241 pela categoria dos pesados, valendo cinturão. Stipe Miocic nocauteou Daniel Cormier, hein? Quem diria que a gente ia estar falando isso aqui hoje? No 4º round, uma luta que eu vi uma declaração do Miocic, que ele falou que no primeiro, ali no começo do round, ele falou, ele pensou e falou com ele mesmo: o que eu tô fazendo aqui? Tudo que eu tô tentando, eu não tô acertando nada, o cara tá muito superior. Daniel Cormier tava dominando a luta. Aí não sei o que aconteceu com o Daniel Cormier, que ele achou que tava com o jogo ganho já. Ô Gabriel, o Luke Rockhold mandou uma mensagem pra mim falando: Davi, eu acho que o Cormier tá meio que com salto alto. Então, você acha que foi esse caso? Porque o Miocic, do nada, ele se encontrou na luta. Ele até, nesse depoimento que eu falei que ele deu, ele falou que ele lembrou da luta do Anderson Silva contra o Daniel Cormier, que o Anderson deu um chute, acho que foi de esquerda, bem na mesma região que o Cormier, conseguiu capitalizar bastante. E foi dali que ele achou a porteira aberta, né, Gabriel? Não, foi genial. O uppercut ali embaixo, na costela, ali, minando, foram acho que 14 golpes ali. Ele achou o caminho das pedras. Mas o que aconteceu de fato foi o quê? Dava pra ver que o Daniel Cormier estava empolgado. Uma estratégia que não era a melhor, de ficar trocando com o Stipe Miocic. Ele tem um wrestling absurdo, sabe? Mistura, foi o que a gente falou do Romero. Mistura, finge que vai quedar, faz uma queda, né? Insiste nessa estratégia que é do scramble, que o americano fala, de misturar as artes, entendeu? Então ele fez a pior estratégia possível, pagou caro por isso, e ele não estava ouvindo o corner. O corner estava enlouquecido gritando para ele. Ele fez tudo que ele não poderia fazer. Tinha ganhado 3 rounds, jogou tudo por água abaixo. Boa. Ô Fran, logo que acabou a luta ali, aí o Joe Rogan fez a entrevista com o Miocic, e em seguida ele fez uma entrevista com o Cormier, né? E o Joe Rogan já tinha prometido também para ele mesmo que ele não faria mais entrevista no octógono ali com um lutador que tivesse sofrido nocaute, né? Porque teve aquela vez que ele entrevistou o Overeem, acho que foi na luta contra o Miocic também, não foi? Acho que, se eu não me engano, foi que o Overeem falou umas coisas meio emboladas, repetiu várias vezes a mesma coisa, e o Joey Rogan tinha falado que ele não faria mais isso. Só que ele acabou fazendo. Ele falou que o Daniel Cormier não tinha sido nocauteado, né? Ele falou que o que fez o nocaute, o TKO, foi os golpes na cintura, mas enfim. E o Daniel Cormier ali meio que não quis falar de aposentadoria, ele falou que ainda vai conversar, chegar em casa. O que você enxerga daí pra frente pro Cormier, Fran? É uma situação complicada pra ele, né? E você acha que seria o caso de uma revanche agora já imediata? Olha, eu acho que ele não vai se aposentar agora, até porque ele ficou mordido.
por causa que ele mesmo reconheceu que não deu ouvidos pro corner dele. Ele foi lá, ele subiu no salto, foi isso mesmo, e achou que ele poderia fazer o que ele quisesse, que ele ia ganhar de qualquer jeito, tanto que ele conseguiu no primeiro round fazer uma coisa incrível, que foi levantar uma pessoa de 120 quilos e descer a pessoa na hora que ele quisesse. Mas eu acho que, e eu gostaria de ver a trilogia com o John Jones primeiro. Gostaria muito de ver. E eu acho que deveria deixar o Steve Miocic mais um tempo, até bom, ele vai querer pegar qualquer um, mas naquela questão da luta que ele ganhou o cinturão do Steve Miocic, trazer o Brock Lesnar para dentro do octógono foi uma coisa que o UFC não deveria ter feito, independente se ele fosse lutar ou não. Pro Miocic, eu acho que ele deve ganhar um pouco de respeito. Depois disso, ele esperou um ano para poder lutar de novo com o Cormier, recuperar o cinturão. Eu acho que o Steve Miocic foi com esse salto alto. Eu acho que agora tem que pensar um pouquinho, devolver o cinturão do meio pesado e agora rever todas as situações dele, se ele vai querer mesmo se aposentar ou se ele vai querer enfrentar quem ele quiser. Maravilha. Mestre Orsano, agora temos aí Stipe Miocic, campeão dos pesos pesados. Eu sei que você também é das antigas de acompanhar MMA. Você acha que o Miocic é o maior? Até o John Jones tweetou isso. Você acha que o Miocic é o maior peso pesado da história dos pesos do UFC dos pesos pesados? Então, o Miocic ele me surpreendeu nessa luta, tá? Essa luta aí foi uma surpresa para mim, porque até dentro da luta, se você observar, ele tava apanhando muito, né? E então ele conseguiu inteligente, ele foi muito inteligente na linha de trabalhar a linha de cintura para poder trazer o nocaute. Por que eu tô falando isso antes de responder a tua pergunta? Porque dificilmente a gente viu lutas de peso pesado o cara conseguir fazer uma reviravolta tão grande dentro da própria luta, né? Se você observar, dentro da própria luta, ele fazer uma reviravolta tão grande e vencer a luta. Talvez de cabeça, o que eu vou me recordar aqui talvez seja o Minotauro. É o último que vou me recordar numa luta contra o Bob Sapp já no Pride ainda. É a única luta que talvez eu de cabeça aqui me recorde, né? Então isso marca a história de um lutador, né? Miocic é aquele cara que tirou o mito do Ngannou, né? E venceu o Ngannou de forma com muita propriedade, vencendo todos os rounds. Então, assim, o cara para ser o maior de todos os tempos, ele tem que fazer história. O Miocic já tem feito a sua história e respondendo a tua pergunta, é o maior pesado de todos os tempos no momento, sim. No UFC ou você diz no geral, assim, superando o Fedor? Na verdade, existe uma questão aí sobre tempo. Por exemplo, o Fedor é um dos meus lutadores também favoritos, mas há aquela questão da áurea de 10 anos, né, invicto, e tudo isso conta também. Então é meio difícil de você colocar. Uns vão dizer que ele só pegou adversários fáceis, mas se você observar o que tinha para a época. Então essa discussão ela é muito complexa, não dá para a gente fazer essa avaliação não. Então eu prefiro me trazer para o UFC. Hoje no UFC, o maior pesado da história do UFC chama-se Stipe Miocic. Boa, o Messi, gostei do resumão que você mandou, Messi, muito bom. E Gabriel, a gente tava comentando em off aqui também. Eu não acompanhei muito essa notícia, mas eu queria ver de você o que você soube dessa questão do John Jones desafiar o Brock Lesnar, que saiu na ESPN. O que você tem pra dizer pra gente? Não, o Kurt Angle, do WWE, né, do Telecat americano, em entrevista pro Ariel Helwani, comentou que, né, em conversa com o Brock Lesnar, ele confidenciou que se fosse contra o John Jones, ele parece que teria interesse em voltar a lutar. Aí o John Jones aproveitou essa deixa, né, e já soltou nas redes sociais dele que, você não quer essa luta não, sabe? Pra justamente tentar motivar, porque o Brock Lesnar é um atleta que gera muita receita para quem luta com ele, entendeu? Né, o John Jones fala que não quer subir agora. Achei meio curioso, até quero perguntar isso pro mestre, pra Fran, o que vocês acharam dessa colocação? Porque o John Jones também falou esses dias, se eu não estou enganado, gente, que não teria interesse em subir agora para os pesados mais. Não, eu tô bem aqui no meio pesado, quero fazer grandes feitos. Ele tem uma nova meta, né, de ser 20 vezes campeão
meio pesado, para daí pensar em subir, que agora que o Miocic ganhou não tem interesse nenhum, mas se pinta o Brock Lesnar na jogada, ele já falou que ia lutar, ou seja, será que ele não quer lutar com o Miocic? O que tá acontecendo de fato com ele, entendeu? E até inclusive, antes da luta do Miocic contra o Daniel Cormier, Davi, o John Jones comentou que não queria subir para disputar essa terceira luta contra o Daniel Cormier num peso pesado, por considerar o adversário, né, o Daniel Cormier um grande atleta, com vários, né, predicados assim, que daria uma luta muito mais difícil para ele. Então ele falou, não, se o Daniel Cormier quiser tentar de novo, vai ter que ser a 93 quilos mesmo. O que você acha disso? Eu acho que ele quer... Eu acho que ele até subiria pros pesados, mas eu acho que ele não subiria para pegar o Cormier, porque se ele perde pro Cormier nos pesados, meio que automaticamente desvaloriza um pouco as vitórias dele no meio pesado com o Cormier, sabe? Vai dar aquela impressão que uma coisa anulou a outra, por mais que a gente saiba que são categorias diferentes e são lutas diferentes. Mas eu acho que ele não gostaria de pegar o Cormier nos pesados, mas não sei. Eu acho que ele vê o Brock Lesnar também, como a gente tava comentando que o Dana White vê o Nate Diaz, ele vê o Brock Lesnar como um cifrão gigante albino com uma faca tatuada no peito. Eu acho que o Jones veio com uma possibilidade de ganhar dinheiro. Mas vamos ver, né? E o Gabriel, e essa questão do Verdun também, que ele falando que desafiando o Ngannou, você viu isso? Olha, vi sim, acabei de ver essa notícia aí, achei muito interessante. E ele tá certo, né? Vai voltar ano que vem já. A questão do timing da categoria peso pesado agora tá totalmente aberto, né? Porque o Miocic agora tem várias opções. Tem 3 opções mesmo, como comentaram aqui, né, agora no programa. Ou talvez pegue um John Jones, se o UFC der um caminhão de dinheiro pro John Jones, se tiver interesse nessa luta, de repente uma revanche, uma trilogia com o Daniel Cormier, ou uma segunda luta com o Ngannou, né? Eu já vi até o próprio Ariel Helwani comentando que a primeira luta do Ngannou contra o Miocic, né, as pessoas não gostaram tanto do desenrolar daquela luta, entendeu? Inclusive o próprio UFC. Então, de repente, não seria uma luta que eles têm tanta vontade. Com isso, o Verdun pode se beneficiar, se caso o Ngannou não lutar agora, mas tem muita água para rolar, né? São 9 meses até ele voltar. Será que o Ngannou vai esperar até lá? Então, assim, é uma luta complicada. Eu pagaria para ver essa luta, deixar bem claro disso, né? Acho uma luta perfeita pro Verdun voltar e já voltar lá em cima, porque ele tá com uma idade, né, 43 anos, tem que tentar disputar o cinturão o mais rápido possível. Se ele bate Ngannou, ele consegue furar uma fila. Então, nesse sentido, eu entendo. E o Ngannou não tem chão, né, gente? Então, se o Verdun conseguir fazer um camp com muito wrestling e colocar o Ngannou no chão, suportar aquela tempestade, né, na trocação no começo de luta, e levar pro chão, ele tem totais condições de finalizar o Ngannou. É verdade. Ô, Messi Orsano, entre Verdun contra Ngannou, eu aposto que você vai ser Verdun desde pequeno, né? Com certeza. Na verdade, para Fabrício Verdun, eu assim, é um dos lutadores que eu tenho um pouco de antipatia. Eu sempre tá envolvido em polêmica, né? Não sou fã dele, não. Mas contra o Ngannou, contra o hype, desde criancinha, tem que acabar com esse misticismo. Na verdade, o torcedor do MMA, ele é o torcedor mais passional que eu já vi na minha vida. Eu acho que é pior do que de torcedor de futebol, cara. Eu nunca vi um negócio tão maluco. Aparece um cara, pronto, ele tem que constituir herói. Apareceu a Adesanya, pronto, é um rei. Apareceu o Ngannou, pronto, é outro. Tem que parar com isso, pô. Tem que parar com isso, tem que ter um pouquinho mais de razoabilidade. Então, sempre a torcida é contra o hype. Sempre mestre. Vai ser assim. Boa. E tenho dito. Isso aí, mestre. E Fran, pra gente finalizar também um dos destaques que a gente tem, além do UFC 241 que a gente comentou, hoje saiu aí o Ben Askren, colocou na conta do Twitter dele que já ele e o Demian Maia já tem tudo certo pra se enfrentarem, né? Você chegou a ver essa notícia? Vi sim, vi no Nocautecast. Tá ligado então, hein? E o que você me diz? Mas eu acho que vai ser uma boa luta, até porque o melhor jiu-jitsu, o melhor do wrestling se enfrentando. Que luta vai ser essa, Deixão? 26 pra de outubro, mim, que sou do jiu-jitsu, é maravilhoso. O pessoal gosta mais da trocação, do nocaute, mas jogo de chão, tem uma estratégia, um jogo de xadrez, vai ser muito legal essa luta. Claro, se o Demian Maia também não for com uma joelhada na cara do Ben Askren. E essa luta que vai acontecer dia 26 de outubro. Quer falar, mestre? Deixa eu discordar um pouquinho aí, que
Isso tem essa luta do bem, essa possível luta que ainda não está fechada, espero que caia. Tem tudo para ser a pior luta da história do UFC. Mas a pior chance tem mesmo. Trocação horrorosa dos dois. O Damian, que não tem um jiu-jitsu solto, adora ficar só travando os adversários. Tem tudo para ser a pior luta da história do UFC. Se os dois forem mesmo pra trocação, um querendo não pegar o outro no grappling, tem chance mesmo de ser ruim. Ou também tem uma chance de ser uma briga de duas sucuri, um colado no outro, e a gente vai ter que ficar ali na ponta do sofá vendo o que sai, né, mestre? É sim. Na verdade, assim, é o que eu tô falando. Como são dois grapplers que faz uma luta travada, o negócio principalmente o Damian trava muito. O Askren ainda costuma bater, mas o Damian não. Assim, tem tudo para ser uma luta muito travada. De repente, se eles nos surpreenderem, como foi Jake Shields e o próprio Damian Maia, de repente aí tem uma luta até interessante no solo. Maravilha. Cowboy, se tem algo a adicionar, quer falar também de Damian versus Askren pra gente finalizar? O que você me diz? Não, o Orçano comentou muito bem aí, achei curioso essa joelhada aí, realmente, agora todo mundo vai querer mandar uma joelhada no Askren, né? Vamos ver se ele vai estar esperto com esse golpe agora pro resto da vida, coitado. Mas, olha, eu tô empolgadíssimo com várias lutas a seguir que virão, mas eu queria muito ver pra ontem a luta do Johnny Walker, minha gente. Não vejo a hora de Johnny Walker lutar de novo, confesso pra vocês. Mestre Orçano vai me odiar aqui por falar isso, né? Que vai falar que eu só penso, né, nos brasileiros, mas eu tô ansioso por esse evento em Nova York, viu? Boa. Rapaz, futuro campeão, Johnny Walker, anote aí, vai ser o cara que vai bater o Jones. Tô com o mestre. O que você acha, Fran? Você gosta de Johnny Walker? Eu também acho, independente dele ser brasileiro ou etc, eu acho que as lutas dele são muito empolgantes e todo mundo espera um show do Johnny Walker, independente de ser brasileiro ou não. Isso aí vamos retirar. E eu acho que ele pode ser a pessoa que vai vencer o John Jones. E até porque ele é uma pessoa muito humilde. Eu acho que ele merece tudo. E eu acredito que seja um bom campeão pro UFC. Boa, bacana, pessoal. Ô, Davi, fala. Só uma perguntinha aqui. Nesse meio tempo aí, o que vocês acham que vai acontecer? Quem será o próximo adversário do John Jones? Um assunto nada a ver aqui pra jogar na roda, né? Mas nessa entre-safra que tá na categoria 93, você acha que o John Jones tem que esperar alguém? Hein, Orçano? Quem que você acha que ele pode vir a pegar? Porque ele quer lutar já em Nova York, parece. O que vocês acham? Você acha, mestre? Na verdade tá, se você analisar com frieza, tá sem adversário. De repente, o Dominic Reyes aí, né? A única adversário que eu vejo assim logo no curto prazo, né? Eu também. Mas o Reis tem luta marcada, né, com o Weidman, né? Agora pra outubro. Pois é, aí é o único que me veio à mente. Você me falou assim de bate-pronto, é o único que me veio à mente. Certeza. E o Blachowicz? Porque até a lista tá complicada ali, todos o John Jones já aniquilou ali. Johnny Walker, ou até esperar o Corey Anderson, né? O Chris Walker. Se vocês forem ver, o John Jones, ele já venceu 3 gerações de MMA nos meio pesados. Quando ele entrou, ele pegou a primeira geração dele, né? Pegou toda aquela galera das antigas lá, quando ele ganhou do Shogun, foi o Cintrão, né, que ele venceu. Então foi uma galera daquela primeira geração. Depois ele veio pegando a segunda geração, que tava Glover, Gustafsson, que também já tá mais... Rashad, Agora ele tá limpando essa terceira geração, cara, é impressionante. Agora tá pegando Marreta, Anthony Smith, é a terceira geração. Capaz de ele pegar uma quarta ainda, não sei se o Hakiki que tá lá pra baixo no ranking ainda dá tempo de pegar, mas o cara é impressionante, ele tá limpando os meio pesados há muito tempo. Mas pessoal, vamos finalizar por aqui, a gente falou bastante já. Vai até ser um programa um pouquinho mais comprido do que os demais, quando a gente tem mais 2 eventos pra comentar. Hoje a gente comentou só de um, mas teve bastante papo legal. Fran, queria agradecer demais sua participação, adorei aqui que você adicionou muito a gente, trouxe uma opinião bem mais técnica do que diferente da nossa, que é só um bate-papo, e às vezes, grande parte das vezes a gente fala muita groselha por aqui. Queria agradecer demais, muito obrigado e seja sempre bem-vinda quando quiser voltar ao Nocautecast. Eu que queria agradecer pelo convite. É muito importante fazer essa resenha
por causa que a gente acaba ficando muito em cima da notícia em si, e a gente acaba não colocando a nossa opinião, porque às vezes não é cabível, etc. Verdade. E é importante isso aí, e é importante que a gente escute tanto outras pessoas como vocês, para se manter informado e ver opiniões de outras pessoas. Mas eu queria fazer uma requisição, né, para trazer mais meninas para poder comentar, porque agora, infelizmente, ainda somos poucas, mas está crescendo o número de jornalistas que são mulheres e que falam de luta, e requisitar a nossa parcela aqui no programa. E a hora que vocês precisarem de mim, é só me chamar. Maravilha, Fran, valeu mesmo. Vamos chamar muito mais, porque eu também adoro a opinião feminina, assim como eu também adoro luta feminina. E Mestre Orsano, queria agradecer você também, meu amigo. Mais uma, chegou aí também no comecinho do segundo tempo, rolou legal. É só se ouvir o Borracha que você vem correndo. Mas muito obrigado pela participação. Pô, eu que agradeço mais uma vez aí, tá? Fiz um esforcinho para estar aí de novo, né? Da outra vez era um aniversário, hoje eu cheguei atrasado do trabalho mesmo. Quero agradecer a Fran aí. É igual o nosso amigo Gabriel fala aí. Como é que é, Gabriel? Vai desculpando, como é que é? Fran, vai desculpando desde o início, né? Qualquer eventual erro que a gente cometer durante o programa. A gente sempre fala isso pros convidados. Exatamente. Mas show de bola, valeu aí, rapaziada, toda aí. E tamo junto aí, sempre combatendo o pachequismo, o fanismo, hype, do tipo de fanatismo. E tenho dito. Maravilha, mestre. E Cowboy, muito obrigado pela participação, mais uma aí. O programa ficou bem completinho. É isso aí, meu amigo, até a próxima então. Davi, você sabe que sempre antes de encerrar eu tenho uma novidade rapidinha pra comentar aqui que você vai me matar. Boa. Que é o seguinte, vocês viram que confirmaram a luta da Amanda Nunes contra Gemender Randami, 14 de dezembro, final do ano, eventaço já aí à vista. Boa. A Amanda já venceu uma vez a Randemi. Se ela manter o mesmo gameplay, não tem como ser diferente. Se bem que a Randemi também cresceu bastante, ela melhorou muito. Mas vamos ver o que dá, né, Gabriel? O que você acha? Ah, vou de Amanda sem sombra de dúvidas, né? Mas você viu que o UFC fez... Fala, mestre. Mais um atropelo, meu amigo. Ah, com certeza. E aí, Gabriel? O que a Fran acha? O que você acha, Fran? Eu acho que dá Amanda, sem dúvida. Se nocauteou o Cyborg, o resto das categorias, tá difícil pras meninas. Você vê que o Cerrudo nem quis, né, brincar. Ele só brincou com a Valentina, né? Se ele fosse o cara mesmo, ele já mandava os trash talk pra Amanda, mas ele quis evitar. Ô Davi, e Oi? vale a pena lembrar aqui uma notícia que a gente não comentou rapidinho, que foi a saída da Cat Zingano do UFC, né? Que pegou muita gente de surpresa. Uma pena. Eu fiquei chocado assim, porque a Zingano tem muito carisma, uma atleta excelente, que já fez grandes lutas e tinha vencido a Amanda no passado. Então assim, achei que o UFC mandou mal dispensá-la. Eu também achei, mas eu vi algumas coisas dela. Ela falou que tá com um projeto pessoal dela lá. Não sei se foi dispensa ou pediu pra sair, mas vamos ver o que dá pra ela. Eu ouvi também falar dela no Bellator, mas não sei. Vamos ver o que vem aí pela frente, Gabriel. Mas de qualquer forma, é isso aí, Cowboy. Tem mais alguma aí ou já finalizamos? Não, tá bom por hoje. Obrigado mais uma vez. Um abraço a todos os ouvintes. Maravilha. Ah, só avisando, hoje não tem a coluna do André G falando dos eventos do final de semana, mas eu vou deixar aqui rapidinho, ó. Vai ter o Titã FC 56, vai rolar depois de amanhã. Aí depois tem o Bellator 225, que vai ter o Mitrione e o Kharitonov, o 49, que a gente costuma falar. E essa semana é só isso. No final de semana não tem UFC, só vai ter agora no próximo final de semana, que vai ser o UFC China, que a gente vai fazer resenha semana que vem, junto também com a nossa resenha sobre o Brave 25. Já tem participação do Luan Miau aqui no Nocautecast, que a gente vai colocar no nosso próximo programa, e vamos fazer um pouco, meio que um mini especial do Brave, também falando do UFC China. E eu acho que o próximo Nocautecast vai ser bem bacana. Valeu, pessoal, até a próxima. Davi, como é que a gente não vai falar que o André G, né, não participou desse programa de hoje? O André nos G abandonou justo hoje, né? Ô Gabriel, lamentável, viu? Eu ouvi falar até que ele tava ontem num podcast do Zé Augusto lá, lamentável, hein? Não, adoramos o Zé Augusto, nosso amigo do canal Nocaute. O problema não é o Zé Augusto, assim, não. Nos trocou e combinou com a gente hoje, aí participou do outro no podcast ontem, né? O que você acha, mestre? Estamos perdendo o André G pro Zé Augusto. É isso aí.
Acho que lá ele pode entrar com a bermuda, pode colocar bandeira com os patrocínios, aqui não pode, né? Acho que é isso. Não, pior lá que... é global. Então, pior que eu falando isso, parece que lá é o Bellator aqui UFC, né? Como se a gente fosse maior. O Zé Augusto bomba lá, faz ótimos vídeos no canal Nocaute dele lá. Mas é só uma brincadeira zoando com o André G. Mas quem sabe, vamos ver se ele tá aqui na próxima, né, Gabriel? Verdade, valeu André G, o Galã de Mariana. Ô galã. Até mais, pessoal. Abração.